Vamos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu vou iniciar falando, né, sobre mais uma área de atuação, mas antes disso nós vamos falar sobre a legislação farmacêutica, que é o Código de Ética. Tá? Então, eu vou começar a gravar, tá? Já gravando para vocês, e começar a compartilhar a nossa tela para... Deixa eu só verificar se é essa daqui mesmo, só um instante, exatamente. Né? Então, nós vamos falar sobre o Código de Ética Farmacêutico. Né? Então, toda profissão, ela tem um código de ética. E quando a gente fala em profissão, a gente tem que saber o que efetivamente é uma profissão. Né? Então, não necessariamente que uma profissão seja só a nível de ensino superior. Nós temos várias profissões, né? Porque uma profissão, basicamente, é o quê? É uma atividade especializada. E o que é um Código de Ética Profissional? É um documento de orientação e cumprimento dos princípios moralmente aceitos. No nosso caso, nós vamos falar sobre a profissão farmacêutica, tá? É importante a gente verificar, né, que nós estamos com um código de ética relativamente novo, né, que fez agora, há pouco tempo, um ano, que é a Resolução 724, de 29 de abril de 2022, tá? Então, ele foi feito o ano passado, e lembrando, como nós já falamos das entidades farmacêuticas, nós já falamos do Conselho Federal de Farmácia. E ele que faz, que cria, que edita, né, as legislações da área farmacêutica. E uma das legislações mais importantes é o Código de Ética Farmacêutica. Tá? E esse novo Código de Ética que nós temos, ele teve uma modificação muito em função da pandemia, que nós tivemos que adotar alguns procedimentos, né? A parte de atendimento remoto, a parte da telemedicina, das prescrições digitais. Então, teve que ter uma atualização em função muito da pandemia. Então, o nosso Código de Ética, né, que é a Resolução 724, de 29 de abril de 2022, ele tem uma caracterização. Ele é chamado de 3 em 1, que no mesmo documento, ele tem o Código de Ética propriamente dito, o Código de Processo Ético. O que é um processo ético? Aquele profissional que comete alguma infração. E o terceiro anexo são as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Né? Então, retornando, ele é formado pelo Código de Ética Farmacêutico, propriamente dito, o Código de Processo Ético e as infrações e sanções disciplinares. Então, eu sempre falo o seguinte: um bom profissional não tem medo, né, de ser punido, porque, na verdade, é a gente verificar quais são os direitos, deveres e proibições na área que a gente está atuando. Né? Eu chamo a atenção que no preâmbulo, o que é o preâmbulo de uma legislação? É a abertura, né? Então, é como se diz assim, é a parte que mostra sobre a que se refere aquele documento. Então, nesse caso do preâmbulo do nosso Código de Ética, então eu vou ler para vocês, né? O farmacêutico é um profissional da saúde, cumprindo e executar todas as atividades inerentes ao ramo profissional farmacêutico, de modo a contribuir para salvaguardar a saúde e ainda todas as ações de educação dirigidas à coletividade na promoção da população. Então, verifiquem que ele ressalta o farmacêutico como um profissional da área da saúde e não um profissional do mercado, né? E sim um profissional da área da saúde, tá? E aí ele é dividido em vários títulos, ele é dividido em várias partes, tá? Porque é um documento, é uma legislação, né? É a legislação mais importante da nossa categoria profissional. Então, no início, no título do exercício profissional, ele já fala basicamente o seguinte, né? Antes de eu ler, né, o artigo 1º, eu vou dizer que a lei maior de um país é a Constituição Federal. No nosso caso, é a Constituição Federal de 1988, tá? E aí nada pode ir contra o que está garantido na Constituição Federal, tá?
tá? Então, obviamente, essa Constituição ela vai tendo atualizações, ela vai tendo as emendas, né? Tanto que tem as PECs, que são, o que é uma PEC? É um projeto de emenda constitucional, que ela vai ser apresentada no Congresso e, se ela for aprovada pela Câmara e pelo Senado, ela passa a fazer parte da Constituição, né? Então, isso que é toda modificação que existe num documento que é chamada Carta Maior, que é a Constituição. E tudo que vem, né, a partir da Constituição, ou seja, os códigos de ética, as resoluções, os outros documentos, né, os documentos da vigilância sanitária, os documentos das categorias profissionais, nada pode ir contra o que está garantido pela Constituição. Então, é isso que ele confirma ali. Ele fala, olha, o exercício da profissão farmacêutica tem dimensões de valores éticos e morais e que são reguladas por esse código, além de atos regulatórios e diplomas legais vigentes, cuja transgressão, o que é uma transgressão? Aquilo que eu desrespeito poderá resultar em sanções disciplinares por parte do Conselho Regional de Farmácia, logicamente, após uma apuração numa comissão de ética. E toda vez que alguém é denunciado, que tem uma denúncia, primeiramente vai verificar se aquela denúncia procede e aquele profissional, assim como na justiça comum, ele tem direito àquilo que está garantido na Constituição Federal. O que é? O contraditório e a ampla defesa. É isso que está dito ali. O que é o contraditório? Eu contar a minha versão da situação e eu ter direito à ampla defesa. O que é uma ampla defesa, né? Eu apresentar as testemunhas, eu apresentar os meus atenuantes, né? Se eu pedir revisão de tudo que tiver sendo acusado, do que eu está sendo acusado, né? Lembrando o seguinte, que o farmacêutico atuará com respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência nas situações de conflito entre a ciência e os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Eu sempre falo para os alunos, quando eu estou dando aula sobre legislação e deontologia, que é o seguinte, né? A ciência, ela caminha a passos muito rápidos. Então, nós temos muita pesquisa, né? A gente deveria ter, logicamente, toda a população muito respeito à ciência, mas nem sempre a legislação acompanha a ciência. Então, é isso que está dito aí, né? Que o farmacêutico ele tem que ter liberdade de consciência nas situações de conflito, porque às vezes, principalmente na área da saúde, nós temos situações de conflito. Às vezes são situações, por exemplo, né, que os pais não autorizam uma transfusão de sangue em função da religião, e uma criança, né, se não tiver uma transfusão de sangue, vai correr o risco de morte. Então, como que eu devo agir nessa situação, eu como um profissional da saúde? Então, eu tenho que buscar apoio nas legislações, né, para eu agir de acordo com os princípios éticos e morais, tá? Então, aqui, olha, na sequência, né, veja o que fala de uma maneira bem ampla e abrangente, né? A dimensão ética profissional é determinada em todos os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser humano, aos demais seres vivos, ao meio ambiente, à responsabilidade social e consciência da cidadania. Então, todos os inscritos, eles respondem, né? Os inscritos no Conselho Federal, o Conselho Regional de Farmácia, nós respondemos, existem duas formas de responsabilidade. Uma forma é a responsabilidade subjetiva. O que é isso? Eu sou responsável pelos atos que eu, como sujeito da ação, causei um dano em alguém. Então, vamos imaginar, né? Eu sou farmacêutico, fiz a aplicação de um injetável que deu algum problema, porque eu não tomei os cuidados que eu deveria, tá? Então, eu respondo por uma situação que eu, como farmacêutico, atuei de forma subjetiva, mas eu respondo também de forma solidária, que aí é a responsabilidade objetiva,
por exemplo, por aqueles que eu deleguei fazer ou por aqueles aos quais eu sou responsável. Por exemplo, quando eu assumo uma responsabilidade técnica, eu sou responsável de forma solidária com os atos que os meus prepostos, que os meus colaboradores também agiram. Logicamente, não quer dizer que eu vou responder sozinho por aquele ato. Eu respondo na medida da minha culpabilidade, né? Então, a responsabilidade técnica de uma farmácia, de um laboratório, de uma farmácia hospitalar, né? A gente precisa ter uma consciência muito grande que nós somos responsáveis por toda a gestão farmacêutica, né? Do treinamento, né? Da orientação dos demais funcionários que estão sobre a minha responsabilidade. Então, é isso que está dito ali, no parágrafo único. O farmacêutico que exercer a responsabilidade técnica, a assistência farmacêutica ou a substituição nos estabelecimentos, somente terá contra si instaurado um processo ético na medida de sua culpabilidade, né? Então, não é porque ele é o responsável técnico que tudo vai cair sobre ele. Por isso que existem os agravantes e os atenuantes que a gente vai começar a verificar, tá? Então, aí, olha, no artigo 5º, todos os inscritos devem exercer a profissão com honra e dignidade, devendo dispor de condições de trabalho e receber justa remuneração pelo seu desempenho, né? Então, todos os inscritos devem zelar pelo desempenho ético, mantendo o prestígio e o elevado conceito de sua profissão. Então, é muito importante a gente verificar que, na medida da aula, nós vamos comentar que o farmacêutico é avaliado não só pelos atos enquanto ele está dentro da farmácia, ou dentro do laboratório, ou dentro da indústria, né? Mas sim por todos os atos dele como cidadão brasileiro. Então, por isso que a gente tem que manter a ética, não ser ético só enquanto a gente está trabalhando, mas sim ser ético perante a sociedade, né? Porque nós somos cidadãos, nós temos uma responsabilidade como cidadão, tá? Então, o farmacêutico deve manter atualizados seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar de forma contínua o desempenho de sua atividade profissional. Então, é importante a gente, mesmo que, já me formei, agora eu não preciso me preocupar, não, né? Manter uma educação continuada. O Conselho Regional de Farmácia, os conselhos, né? Então, vou dar o exemplo do Paraná em especial, mas outros conselhos também fazem, São Paulo, Minas Gerais. Os conselhos regionais, eles oferecem curso de capacitação e atualização profissional. E hoje esses cursos, por serem remotos, facilita para o profissional assistir às aulas nos horários que for mais conveniente, tá? Então, por isso que não, assim, a gente não pode justificar que não tinha conhecimento de alguma nova legislação ou de um novo mecanismo de ação ou uma interação medicamentosa se a gente utilizar do argumento que a gente não tinha conhecimento sobre isso, né? Então, é obrigação do farmacêutico se manter atualizado, né? Ter essa educação continuada, tá? Outra coisa que fala no artigo 8 é que a profissão farmacêutica, em qualquer circunstância, ela não pode ser exercida quando ela, assim, não presta atenção, né, sobrepõe à promoção, prevenção e recuperação da saúde. Ela não pode, por exemplo, né, visar os fins meramente comerciais. A gente tem que ter em mente, né, a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde. E, logicamente, uma outra coisa que fala sobre a autonomia técnica, que o farmacêutico deve ter essa autonomia técnica, né, e não sofrer a interferência de terceiros, né, porque muitas vezes, às vezes, alguém que, de repente, é o gerente ou é o dono da empresa, pode querer, né, tentar, né, levar as atuações visando meramente o lucro, né, ou com uma finalidade religiosa, uma finalidade política, né, mas desconsiderando, né, a saúde e a sociedade. E é isso que está dito ali.
que o trabalho do farmacêutico deve ser exercido, obviamente, pelo farmacêutico, com autonomia técnica, né? Porque nós sabemos o que é melhor para o ser humano do que um leigo que não estudou e que não sabe os riscos de, por exemplo, utilizar um medicamento adulterado ou utilizar um medicamento que já esteja vencido, né? Então, todas essas questões precisam ser avaliadas. Então, assim, logicamente, eu vou não ler todo o código de ética, né? Vocês vão ter acesso a ele. Eu aconselho vocês baixarem no computador, né? Que é a resolução 724 do Conselho Federal de Farmácia, para vocês irem tendo proximidade com o código de ética e irem lendo, né? Quando tiverem alguma dúvida, é importante ter essa proximidade, tá? E aí, olha uma coisa interessante que fala já no capítulo 2, que fala dos direitos do farmacêutico, né? Reparem que primeiro fala os direitos, depois ele vai falar dos deveres, né? Então, ele fala que é direito do farmacêutico interagir com o profissional prescritor. Quem é o profissional prescritor? Pode ser o médico, pode ser o dentista, pode ser o veterinário, né? Então, quem são os prescritores? São os profissionais da saúde que podem prescrever, tá? Então, é direito do farmacêutico interagir com o profissional prescritor quando necessário para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica, observando o uso racional do medicamento. Porque, às vezes, vem uma prescrição com alguma posologia que não está adequada, ou com alguma interação medicamentosa, dois medicamentos que não podem ser administrados, né? Então, interagir com o profissional prescritor, logicamente, não é simplesmente ligar para o médico, para o veterinário ou para o outro prescritor sem fundamento, é dizer, né, olha, essa prescrição não pode ser dispensada porque ela tem alguma não conformidade, ou ela falta uma assinatura, ou falta o carimbo, ou ela está ilegível, né, que é o grande problema, tá? Então, é direito do farmacêutico que os profissionais da saúde, no cumprimento da legislação, eles fiquem atentos e cumpram, que não pode, por exemplo, fazer uma prescrição ilegível. Aí vocês podem falar, professora, mas isso acontece muito, né? Mas, logicamente, a tendência é ir diminuindo, porque a grande maioria, né, está saindo digitalizada, digitada, ou às vezes em letra legível, né? Mas ainda tem prescrições que são ilegíveis e acaba levando a danos bem complicados que podem levar até ao óbito, né? Então eu sempre falo, na dúvida, não tem certeza do que está escrito, não dispensam. Não ficam tentando adivinhar, né? Como se a gente tivesse uma bola de cristal que ia tentar ler aquilo que está ilegível, tá? Outra questão, é direito do farmacêutico recusar-se a exercer a profissão sem condições dignas de trabalho, né? Então, se a gente não tem um espaço adequado, né, um local adequado, né, então a gente pode se negar a exercer vamos supor, eu não tenho uma sala de aplicação adequada, então eu não vou fazer um injetável num local que não tenha que não esteja, que não atenda às exigências sanitárias, como água corrente, né, local, uma pia, um local para você fazer com segurança e privacidade do paciente, tá? Então, a gente tem o direito de se recusar a exercer a profissão se a gente não tiver um espaço adequado ou mínimas condições de trabalho, tá? E dos deveres, aí já entra no capítulo 3, né? Reparem, pessoal, que eu não estou lendo todo o Código de Ética. Eu tirei algumas partes do Código de Ética, né? Para a gente poder discutir, eu apresentar um pouco para vocês, mas eu acho importante depois, né, dessa aula, vocês pegarem o código e irem acompanhando e lendo para vocês terem, como eu falei, proximidade com a legislação que fundamenta a nossa profissão, né? Dos deveres, né? Eu coloquei um dever bem interessante aí, que é o quê? Comunicar ao Conselho Federal de Farmácia é um dever
Conselho Regional de Farmácia, é um dever do farmacêutico e as autoridades competentes, né, a recusa de se submeter a uma prática contrária à lei. Então, você pode, por exemplo, né, comunicar que você não vai exercer aquela atividade que estão pedindo para que você exerça, porque ela está incompatível com aquilo que as autoridades sanitárias permitem, tá? Outra coisa é dever do farmacêutico dar sigilo de fatos que tenha conhecimento no exercício da sua profissão, tá? Logicamente, no exercício da sua profissão, lembrando que, logicamente, a única coisa que as únicas situações que eu sou, né, obrigado a desconsiderar esse sigilo é perante um juiz, né? Por isso que fala aí, ó, só quando o seu dever legal, né, exija essa comunicação. Então, eu não posso, por exemplo, né, estar compartilhando o que determinado paciente está fazendo uso de uma medicação para pessoas que são alheios a ele, né? Então, é só o próprio paciente ou o responsável por aquela pessoa, como os pais de uma criança, né? Ou o responsável por algum idoso que já esteja sem condições de assumir o teu tratamento sozinho, tá? Eu não posso liberar laudos de exames laboratoriais. Vocês já devem ter visto que tem alguns exames que o próprio paciente tem que liberar para que outra pessoa vá lá retirar o resultado do exame, né? Então, teste de DNA, teste de gravidez, né? Algumas doenças infecto-contagiosas, né? Então, só o próprio paciente é que tem o direito, né, obviamente, de receber essas informações e esses laudos. Mas os demais fatos, então, por isso que fala que é dever do farmacêutico guardar sigilo dos fatos e informações que tenha conhecimento, a não ser, né, quando ele estiver cumprindo um dever legal. O que é esse dever legal, né? Dentro de um processo, que às vezes o farmacêutico é chamado a depor como uma testemunha em algum caso, em especial, né? Então, outro dever do farmacêutico, respeitar a vida, jamais cooperando com atos que intencionalmente atentem contra ela, ou que coloquem em risco a integridade do ser humano ou da coletividade. Então, eu não posso, por exemplo, né, desrespeitar a vida ou a saúde da população como um todo, né? E aí, no outro capítulo 4, eu trouxe algumas proibições, né? Então, nós vamos ter uma aula que eu vou falar um pouquinho do farmacêutico participando em pesquisa clínica. Então, o que é uma pesquisa clínica, né? Então, uma pesquisa envolvendo seres humanos. Então, é interessante que está aí, olha, dentro das proibições. É proibido ao farmacêutico, a primeira proibição, participar de qualquer experiência que tenha um fim, não um fim que vise o bem, né? Mas um fim bélico, racial ou eugênico. O que é isso, né? Quando eu, por exemplo, vou participar de uma experiência ou de alguns testes, que eu vou criar uma arma biológica, né? Ou uma arma química, né? Ou, de repente, fins raciais ou eugênicos, é quando, como a gente, né? Se a gente for voltar um pouco atrás, a gente verifica que teve na Segunda Guerra Mundial, né? Uma tentativa muito grande de acabar com determinadas raças, como foi os judeus, né, que foram exterminados de uma maneira extremamente impiedosa, né, pelos nazistas. Então, aquilo ali foi uma experiência com fins eugênicos e com fins raciais, né? E outra coisa que é proibido ao farmacêutico, participar de qualquer pesquisa que não esteja aprovada por um comitê de ética, né? E que tenha passado por esse comitê de ética. O que é o comitê de ética? Ele vai avaliar os riscos e os benefícios que aquele teste vai trazer para os sujeitos da pesquisa, tá? Então, qualquer pesquisa envolvendo um ser humano e animal precisa passar por uma avaliação prévia, tá? Outra proibição é exercer simultaneamente a medicina. Então,
farmacêutico não pode ser ao mesmo tempo, né? Ele pode até fazer o curso de farmácia e o curso de medicina, mas ele não pode exercer simultaneamente, ou seja, as duas áreas juntos. Um objetivo, muitas vezes, é garantir, né, que não tenha, por exemplo, uma interferência. Você, como um médico, ter uma farmácia, né, também ser farmacêutico, e acabar, né, indicando aos seus pacientes a comprarem ou manipularem os medicamentos na tua farmácia, né? Parece que o objetivo basicamente é esse. Outra questão é que é proibido ao farmacêutico exercer atividade farmacêutica com fundamento em procedimento que não foi reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, apenas aquilo que o Conselho entende e aprova como área de atuação farmacêutica que a gente pode atuar, né? Então, o Conselho vem garantindo áreas de atuação para o farmacêutico. Então, a gente já tem na área de vacinas, na área da estética, na área da pesquisa clínica, na área hospitalar. Então, várias áreas o farmacêutico está garantido a área de atuação, mas a gente tem determinadas áreas, né, que a gente não pode atuar sem a devida formação técnica ou sem a devida reconhecimento pelo Conselho Federal de Farmácia. Outra questão, é proibido o farmacêutico praticar qualquer ato profissional que cause dano, quer seja um dano físico, um dano material, um dano moral ou psicológico, que possa ser caracterizado como imperícia, negligência ou imprudência. Essas três palavras, elas estão sempre em todos os códigos de ética profissionais, né? Então, a gente vai ver o que é uma imperícia, o que é negligência e o que é imprudência. Então, vamos ver aqui. A negligência, ela envolve sempre uma omissão, tá? Então, o que é uma omissão? Eu deveria ter uma conduta e não tive. Então, vamos dar alguns exemplos. Eu deveria ter conferido os medicamentos, prazo de validade, e não conferi. Eu deveria ter testado, feito um treinamento com os meus funcionários e não fiz. Eu deveria ter denunciado um ato fraudulento e não fiz. Então, a negligência, basicamente, é aquilo que eu deveria fazer, que poderia ser evitado, e eu não fiz, né? Então, o negligente é aquele que não cuida, que não treina, que não confere, que não denuncia, né? Isso que são as negligências, né? Uma omissão de uma conduta. A imprudência é quando eu me coloco em risco ou coloco a vida de outros em risco. Então, por exemplo, como eu vou ser imprudente, né? Quando eu, por exemplo, trabalho sem os devidos cuidados, sem os EPIs adequados, né? Sem a conferência de determinado equipamento e aquele equipamento explode ou ele dá um curto-circuito, faz algum problema, né? Imprudência é quando você expõe você e aos demais a um risco que você pode evitar, né? Não indo só para o lado da saúde, mas quando nós somos imprudentes, quando, por exemplo, eu estou de carro e eu avanço o sinal vermelho, né? Eu estou sendo imprudente, eu estou colocando a minha vida e a vida dos demais motoristas e passageiros em risco, né? Então, isso que é a imprudência. E a imperícia é a falta do conhecimento técnico daquele que deveria ter, né? Então, eu vou ligar um equipamento, eu vou fazer um procedimento, eu vou fazer a aplicação de um injetável, eu vou fazer a coleta de um material e eu não tenho conhecimento técnico, né? A habilidade técnica e nem o conhecimento técnico para fazer aquele procedimento. Então, eu coloco, obviamente, em risco a vida, mas não eu coloco a vida como, né? Em risco a vida como? Pelo fato de eu estar utilizando o equipamento, de eu estar utilizando um procedimento que eu não tenha conhecimento técnico, isso que é a imperícia, tá? Então, na sequência aí, né? Logicamente, nós não vamos ler todo o conteúdo, tá? É uma proibição ao farmacêutico, né? Realizar ou participar de atos fraudulentos em qualquer área da profissão farmacêutica.
Também é proibido deixar de dar assistência técnica a um estabelecimento ao qual nós temos um vínculo profissional. Então, eu sou contratada como responsável técnico de uma farmácia e eu não faço a efetiva assistência farmacêutica naquele estabelecimento, tá? E assim, logicamente, outra questão é permitir a utilização do seu nome, né? Numa instituição aonde você não exerça efetivamente a função. Isso acontecia muito como? Porque qualquer farmácia, para ela estar funcionando, aberta ao público, precisa de um responsável técnico, que é o farmacêutico. E o que existia antes? Em alguns locais ainda existe, remotos, né? Aqui no Brasil ainda existe. Eu assino como responsável técnico para, burocraticamente, aquela farmácia está legalmente registrada como farmacêutico responsável e eu simplesmente não vou trabalhar ou eu não dou a assistência efetiva, né? Isso era chamada de aluguel do nome. Então, isso, obviamente, hoje nós já temos isso de maneira bem diminuída, né? Mas, infelizmente, nós ainda temos, né, farmacêuticos que não dão a assistência efetiva, o estabelecimento fica sem a devida assistência farmacêutica e nas mãos de pessoas que não têm o conhecimento técnico, né? Porque não são farmacêuticos, tá? Outra questão que é muito importante e é uma proibição que é no inciso, eu esqueci de dizer, né? Tem os capítulos, os títulos e os incisos, né? Então a gente tem ali, olha, no 7º e no 8º, duas proibições que são muito importantes de eu explicar para vocês. A primeira que eu quero ler: é proibido ao farmacêutico fornecer meio, instrumento, substância ou conhecimento para induzir a prática ou dela participar de tortura, eutanásia, aborto ilegal, toxicomania ou quaisquer outras formas de procedimento degradante ou cruel em relação ao ser humano e aos animais. Então, veja só, pessoal, mesmo que eu não entregue um medicamento, mas se eu entrego o conhecimento, se eu falo o nome de um medicamento que é abortivo, se eu falo o nome de um medicamento que pode ajudar a uma prática de tortura, a prática da eutanásia, ou a toxicomania, o que é isso? O que é toxicomania? Na hora que eu permito que o determinado medicamento que causa dependência e tolerância, né, que são os medicamentos com tarja preta, por exemplo, sejam vendidos sem receita. E aí eu estou o quê? Né? Fornecendo um medicamento que leva, ou permitindo, né, que alguém forneça um medicamento que vai causar a toxicomania, quer seja para o ser humano ou quer seja para animais, tá? Outra questão, também é proibido ao farmacêutico produzir, fornecer, dispensar ou permitir que sejam dispensados. Reparem que esse permitir que sejam dispensados é a omissão. A gente está vendo que está errado e mesmo assim você permite que os seus funcionários dispensem medicamentos ou dispensem meio, instrumento, substância, né, que não esteja liberada pela vigilância sanitária, né? Então, a gente tem que prestar bastante atenção, né, sobre essas questões do que nós permitimos que faça. Se a gente está vendo que aquilo não pode ser feito, eu não posso permitir. Eu não posso pensar assim, não sou eu que estou fazendo, vou deixar para lá. Não é bem assim, né? Quando se assume a responsabilidade técnica, se assume também, né, a prerrogativa da assistência farmacêutica. Aí aqui, olha, também, né, é proibido delegar a outros profissionais atos ou atribuições que sejam privativas ou que sejam exclusivas da profissão farmacêutica. O que é isso?
Eu não posso, por exemplo, delegar para um subordinado, para um colaborador, para alguém que trabalha junto comigo, que não é farmacêutico, faça, por exemplo, né, o lançamento dos medicamentos no sistema de gerenciamento dos produtos controlados. E depois a gente vai ter uma outra aula que eu vou comentar um pouco sobre isso, mas vocês vão ter mais a fundo na parte da legislação, quando estudarem deontologia, vocês vão ver que tem uma portaria que é chamada Portaria 344, que é o número dela, que é o quê? Todo medicamento que é controlado, que é aquele medicamento que é vendido com a receita e a receita fica retida, existe um gerenciamento desses medicamentos. Tá? Então, o farmacêutico ele tem que lançar essas receitas e depois mandar um relatório trimestral para a vigilância sanitária. Isso é um ato privativo do farmacêutico. Eu não posso permitir, né, liberar minha senha para entrar no portal e fazer o lançamento dos medicamentos, né? Como outros atos que são exclusivos da profissão farmacêutica. A gente tem outros também, o que é vedado ao farmacêutico. Vedado é o que é proibido, né? Eu não posso, por exemplo, divulgar um assunto ou uma descoberta que tenha conteúdo inverídico, né? Na pandemia aconteceu muito isso, que na época da ivermectina, na época da hidroxicloroquina, por exemplo, não tinha uma comprovação científica que aqueles medicamentos poderiam ser utilizados como tratamento precoce do Covid. E muitas autoridades e autoridades sanitárias divulgavam que era real isso. Mas isso, na verdade, é o quê? Um conteúdo inverídico, até que se prove que aquilo realmente é efetivo para aquele fim, né? Outra coisa, eu não posso divulgar um trabalho ou um artigo científico em meu nome, sendo que eu nem contribuí com a autoria daquele trabalho, né? Anunciar produtos farmacêuticos ou processos por quaisquer meios capazes de induzir o uso indiscriminado do medicamento. Tanto que a gente vai verificar que existem, por exemplo, medicamentos, só aqueles medicamentos que são chamados isentos de prescrição, que são os MIPs, inclusive são aqueles medicamentos que ficam no autosserviço, só estes que eu posso fazer uma propaganda na televisão, por exemplo. Tá? Por que esses eu posso? Como, né, o paracetamol, Tilenol, né, no caso, a Neosaldina, o Apracur, né? Todos esses medicamentos, se vocês prestarem atenção, eles não têm tarja, são medicamentos isentos de prescrição. Então, por isso que eles ficam no autosserviço, e só para estes que eu posso fazer uma propaganda, por exemplo, numa mídia aberta, né? Já os outros medicamentos, antibióticos, anti-inflamatórios e demais, todos eles que têm tarja, eu só posso fazer divulgação para um meio científico, para um meio específico, numa revista específica para médicos, para farmacêuticos, e não numa revista aberta ou num canal aberto, tá? E outra coisa também, eu não posso, como está dizendo aí, anunciar produtos que vão prometer aquilo que a gente não tem comprovação científica, né? Ou que pode induzir o uso indiscriminado, tá? O que é o uso indiscriminado, né? O uso que as pessoas começam a pensar, isso é bom para tudo e vou começar a utilizar. Aí, depois desse material, né, a gente tem as principais alterações. Então, nós tínhamos uma outra resolução antes dessa 724 de 2022, ela tinha ela foi atualizada, e aí são as atualizações. Eu chamo a atenção, né, das principais atualizações, tem a ver muito com relação, assim, às palavras que foram substituídas, como, por exemplo, né, uma alteração foi, ao invés de chamar Código de Ética Farmacêutica, ele passou a se chamar apenas Código de Ética. Na seção lá no artigo 14º, na parte dos deveres, foram incluídas palavras, por exemplo, desvio de qualidade em substituição à falha terapêutica.
Então, eles trocaram algumas palavras para ficar mais fácil o entendimento mesmo, tá? Outra coisa também que ficou aqui, eles acrescentaram uma proibição, que eles colocaram assim, olha, é proibido ao farmacêutico, que a gente já tinha visto, deixar de prestar assistência farmacêutica, aí eles concluíram, no horário que é declarado ao Conselho Regional de Farmácia. O que é isso? Se quando eu vou registrar que eu sou farmacêutica responsável técnica por uma farmácia, o conselho junto com o profissional, né, ele já gera um documento, que naquele documento, que é o certificado de regularidade técnica, de responsabilidade técnica, vai estar lá o horário que você assumiu a responsabilidade técnica. Ah, é de 7 às 15, é de 15 às 23, né? Qual o horário que você efetivamente tem que estar na farmácia prestando a assistência farmacêutica? Então, é isso que está dizendo aí, né? É proibido ao farmacêutico deixar de prestar assistência farmacêutica em horário declarado ao CRF, né? Então, eu tenho aquele horário lá. Quando vocês forem nas farmácias, vocês vão ver que tem o certificado de responsabilidade técnica, a foto do farmacêutico e o horário efetivamente que aquele farmacêutico presta assistência farmacêutica naquela farmácia, tá? Uma outra alteração, né, que teve é que foi excluído a questão de tratar com respeito e urbanidade os farmacêuticos fiscais, né? Foi porque, assim, na verdade, essa questão de tratar com humanidade e tratar com gentileza e respeito é com todas as pessoas, né, no geral. Tem uma outra alteração também, foi com relação ao depoimento, né? Uma vez instalado um processo contra um farmacêutico, né, esse depoimento, isso em função da pandemia, que trouxe várias atividades que podem ser feitas pelo meio remoto, até também o depoimento do farmacêutico pode ser feito pelo meio remoto. Isso facilita, porque uma vez que nós estamos na capital, Curitiba, São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, onde são as sedes dos conselhos regionais, é mais fácil eu estar presencialmente, né, para fazer um depoimento na sede. Mas se eu estou no interior do estado, o que era necessário? Né, farmacêutico vir até a capital para poder, ou uma sucursal, que às vezes tem, né, determinados locais, mas de toda maneira não era permitido que pudesse ser feito o depoimento pelo meio remoto. E aí, a partir de 2022, isso passou a ser aceito, tá? Então, nós temos também, né, outras questões que foram acrescentadas. Quais eram as questões atenuantes e as questões agravantes, que eu vou depois começar a mostrar quais são essas atenuantes e agravantes, tá? Então, aqui, olha, é muito importante a gente deixar bem claro que ele fortaleceu muito que o código ele disciplina a conduta do farmacêutico nos mais diferentes meios de comunicação. O que é isso, né? Ele não é só, como eu falei lá no início da nossa aula, não é só quando o farmacêutico está atuando dentro da farmácia, dentro do laboratório, dentro do hospital, dentro da clínica, ou uma unidade de saúde que ele é avaliado, que ele tem que ser ético, né? Mesmo dentro das suas redes de comunicação, nas suas redes sociais, como Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais, as atitudes dele lá têm que respeitar as normas éticas, mesmo no mundo virtual. E aí, mesmo se ele publica alguma coisa que fere as normas éticas, são passíveis de punição. Então, assim, todo cuidado com o que a gente publica, né? Então, se a gente faz apologia às drogas, apologia à arma, apologia ao nazismo, ao racismo, à homofobia, né? ao feminicídio, né? Tudo isso, assim, mesmo que de maneira, às vezes as pessoas de uma maneira, né, muito
assim, sem prestar atenção com o que está fazendo, uma maneira displicente, compartilha nas redes alguma brincadeira, só que essa brincadeira tem, né, sei lá, um viés de homofobia ou um viés de apologia à droga, apologia ao nazismo, apologia ao racismo, e isso o conselho pode entender como desrespeito às normas éticas e abrir um processo contra o profissional. E não é só o conselho de farmácia, conselho de medicina, conselho de fisioterapia, de psicologia, ele analisa a dimensão ética mesmo, né, nas redes sociais, tá? Então, a dimensão ética e farmacêutica é determinada em todos os seus atos, tá? Então, a gente não pode separar, eu sou ético dentro da farmácia e eu não sou ético na minha vida pessoal, né? Então, esse cuidado aí. Outra questão, né, que são os direitos do farmacêutico, obviamente eu não vou ler todos, mas uma coisa bem interessante é o seguinte, o farmacêutico tem o direito de, quando ele for fiscalizado, né, então, quer seja fiscalizado no âmbito profissional ou no âmbito sanitário, ele vai ser fiscalizado por um outro farmacêutico. O que é isso, né? Quando forem vistoriar uma farmácia de manipulação, uma farmácia de dispensação, um laboratório, mesmo que a equipe da vigilância sanitária não seja composta só por farmacêutico, mas pelo menos um farmacêutico tem que estar presente nessa equipe que está fiscalizando, tá? Outra coisa, é direito do farmacêutico exercer sua profissão com autonomia, né? Então, ele tem que ter autonomia para realizar a tua atividade profissional sem a interferência de outras pessoas que querem que ele desrespeite os ditames da legislação vigente. É direito também que ele seja valorizado, que ele seja respeitado, é direito que ele tenha acesso às informações técnicas do seu local de trabalho, é direito dele justificadamente não aviar, né, não dispensar determinado medicamento, porque de repente a prescrição não está de acordo com as normas legais, né? A prescrição está com algumas não conformidades, está numa dosagem que não está compatível com o paciente. Por isso que eu falo o seguinte, é importantíssimo o farmacêutico, né, antes de dispensar o medicamento, pegar a prescrição, conferir a prescrição, né? E aí é importante ele verificar se a posologia está adequada, se a dosagem está adequada, né? Tudo é de responsabilidade do farmacêutico. Ele não pode ser limitado, né, para escolher os meios que são cientificamente reconhecidos. Então, eu não posso, por exemplo, estar utilizando o medicamento, dando algumas informações ou permitindo que a farmácia faça propaganda de meios ou de medicamentos que não estão de acordo com os ditames legais, né? Outra questão, o farmacêutico, durante todo o tempo que ele estiver, né, ele tem que recusar, por exemplo, a receber mercadoria ou produtos que não tenham uma rastreabilidade. O que é isso, né? Não sabe a procedência e chega uma caixa de medicamentos sem nota fiscal, e aí eu vou introduzir essa mercadoria na minha farmácia, eu como responsável técnico? Não. Eu preciso da entrada, saber qual a procedência. Por quê? Pode ser que aquele medicamento seja um medicamento adulterado, um medicamento roubado, um medicamento adulterado ou falsificado, né? Então, eu coloco em risco a vida das pessoas que vão fazer uso desse medicamento. Então, por que aquela mercadoria não tem nota fiscal? Qual a procedência? Então, isso que está dizendo é a rastreabilidade. Uma outra coisa também, olha, o farmacêutico ele deve respeitar as normas éticas relacionadas às pessoas que participam de pesquisa clínica, né? Então, eu tenho que, por exemplo, eu não posso testar, encaminhar uma pesquisa clínica sem que essa pesquisa esteja registrada, tenha passado por um comitê de ética que vai avaliar os riscos, vai avaliar
a segurança daquela pesquisa, né? Os benefícios, tá? Então, não vou ler todo ele, né? Vocês vão estar com esse material disponível depois para vocês lerem, que é o Código de Ética. Aí aqui fala, né? É proibido a todos, aquilo que eu já comentei, participar de qualquer tipo de experiência que eu comentei com os fins bélicos, raciais ou eugênicos, né? Divulgar informações sigilosas, nós já falamos, né? Exercer alguma atividade que não é reconhecida pelo conselho. Uma outra questão, omitir-se ou acumpliciar-se. O que é acumpliciar? Ser cúmplice de alguma atividade ilegal, né? Então, assinar trabalho, novamente repetindo, daquele que eu não participei, né? Deixar de obter do participante de uma pesquisa o termo de consentimento livre e esclarecido. O que é isso, né? Quando as pessoas vão participar de pesquisa clínica, testar uma vacina, testar um medicamento, né? Testar um novo cosmético, um novo procedimento, essas pessoas, eles são chamados participantes da pesquisa ou sujeitos da pesquisa, elas precisam ser convidadas a participar, aí elas vão ter conhecimento, né, do que elas estão testando, e aí, se elas, por livre e espontânea vontade, aceitar participar, elas têm que assinar esse TECLI, que é um documento que é chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tá? Então, eu tenho que ter esse documento em mãos para garantir que aquelas pessoas, elas não estão sendo obrigadas a testar, né? Então, outra coisa também, quando se fala em pesquisa clínica, né, é proibido, por exemplo, o farmacêutico utilizar de conhecimento da profissão com a finalidade de cometer algum ato ilícito, ou conduzir uma pesquisa envolvendo seres humanos sem ter passado por um comitê de ética, né? Então, por isso que é importante eu ter ter esse conhecimento da necessidade de proteção dos sujeitos da pesquisa e também que esses sujeitos, que são os participantes da pesquisa, assinem um documento que eles voluntariamente, né, querem participar, tá? Outra questão também que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ele coloca ali, olha, que é proibido que o farmacêutico fornecer a terceiros qualquer dado relativo ao paciente, inclusive aqueles que podem ser provenientes de uma receita ou de registro da assistência, que possam, de alguma forma, identificar o paciente, identificar o prescritor ou o respectivo estabelecimento de saúde em desacordo com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, é muito comum, às vezes, as pessoas, né, que trabalham em farmácia, fazerem grupos do WhatsApp e tirarem foto de uma receita e compartilharem para que as pessoas que estão naquele grupo ajudem a decifrar, né, o que está escrito no receituário. E aí acaba o quê? Divulgando o nome de paciente, divulgando o nome de médico, divulgando prescrição, que é um dado sigiloso, né? Então, essa conduta, ela não é permitida, tá? Então, isso que fala aí, fornecer a terceiros, porque já teve casos, né, de pessoas verificarem, nossa, mas essa pessoa que estão divulgando uma receita é do meu conhecimento, é da minha família, do meu grupo, e ele está fazendo uso desse medicamento, e aí, ou seja, a gente está expondo um paciente, né, os dados de um paciente, desrespeitando a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Outra questão também é o que é proibido que o farmacêutico mantenha um vínculo profissional ou qualquer outra atividade que ele exerça que não tenha, que seja incompatível com o horário declarado. O que é isso, né? Se eu declarei que eu vou estar lá de 7 às 15, né, na farmácia como responsável técnico durante esse período, eu não posso assumir, né, que eu vou estar trabalhando em outro local, tá? Então, isso é proibido e todas essas proibições são passíveis de sanções, que depois a gente vai ver quais são as sanções que o farmacêutico está sujeito, né?
E outra questão aqui que a gente fala, olha, o farmacêutico perante os seus pares, o que, que é isso, né? Ele deve se comprometer a ter relações cordiais com a sua equipe, né? Tudo isso, por exemplo, né, respeitar e tratar com urbanidade tanto os pares quanto também aos pacientes, tá? E aí, logicamente, se aquele farmacêutico desrespeitou qualquer uma dessas normas que são dentro do Código de Ética Farmacêutico, aí entra dentro de um possível processo ético, tá? E aí, logicamente, esse processo ético ele vai ter um rito, né? Ele vai ter várias etapas, tá? Então, a apuração ético-disciplinar obedecerá às seguintes etapas, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, né? Primeiramente, tem lá, né? O Conselho Regional recebe uma denúncia. Logicamente que o conselho, não basta que o conselho receba uma denúncia, que ele já vai punir o farmacêutico. Ele vai verificar se aquela denúncia procede, ele vai fazer uma vistoria, ele vai até o local, vai verificar, né, aquilo que o farmacêutico ou a farmácia, né, que foi denunciada. Então, no 2, se vocês repararem aí, tem lá, né, a instauração ou arquivamento do processo. Né? Quando que é arquivado? Quando chegam lá, verifique, não tem nenhuma não conformidade, está tudo de acordo, né? O farmacêutico presta o atendimento, né? Ele faz a assistência farmacêutica, então aquilo que foi acusado ou denunciado, o processo é arquivado, ou seja, não tem procedimento. Ou, às vezes, o processo é instaurado. O que é instaurado? É aberto o processo e se monta esse processo ético disciplinar. Depois começa a instalação dos trabalhos, depois a comissão de ética vai avaliar, dentro desse processo tem o depoimento do farmacêutico, né? Tem os atenuantes, os agravantes para verificar, né, toda essa situação, tá? Depois tem o parecer do conselheiro lá, do próprio CRF. Quem que julga todos esses processos? Os próprios farmacêuticos que compõem os conselheiros que compõem o Conselho Regional de Farmácia, tá? Depois vai ter o julgamento, sempre cabe um recurso até que se chegue à execução, tá? Então, é interessante colocar aqui, olha, que hoje, né, o depoimento já pode ocorrer pelo meio remoto, desde que observada a segurança, né, é de responsabilidade de cada uma das partes, tanto do conselho, que vai receber, que vai estar, né, recebendo o depoimento, quanto do farmacêutico, que vai depor, né, a respectiva conexão com a internet, para que, né, tenha a ferramenta tanto para que ele faça o depoimento online e que também possibilite a gravação desse depoimento, tá? E, finalmente, pessoal, depois de tudo, né, uma vez instaurado o processo, né, o processo ético concluído, tá? Ele pode ser ou arquivado, como eu já falei, ou, quando não se constatar nenhuma infração, ou seja, foi verificado, mas aquela denúncia não procede, né? Aquela denúncia, ela não tem um fundamento, ou se realmente aconteceu, né, a instalação do processo ético, houve a avaliação dos conselheiros, deu-se o direito do contraditório à ampla defesa, e aí vai se fazer as sanções. O que seriam essas sanções, né? Seriam as punições. Podem ser, basicamente, uma simples advertência ao farmacêutico, pode ser uma advertência com o emprego da palavra censura, pode ser uma multa, né, que é uma multa que pode ser desde de 1 até 3 salários mínimos, pode ocorrer a suspensão de 3 a 12 meses, ou até a eliminação definitiva do quadro de farmacêutico, né? Logicamente, tudo isso tem um processo, né? É dado o direito de resposta, o direito de apresentar os atenuantes para verificar, para que se chegue, né,
a decisão final, que é a execução, que são essas sanções disciplinares. Eu falo para vocês que eu fico muito orgulhosa e muito feliz, porque eu já sempre trabalhei há anos com várias turmas de farmácia, e graças a Deus a gente não teve nenhum quadro que teve uma suspensão ou uma eliminação de algum ex-aluno, né? Porque eu falo o seguinte, para o bom profissional, a gente não tem que ter medo de uma fiscalização, a gente não tem que ter medo de alguma denúncia quando você, né, está fazendo todas as suas atribuições de maneira ética e de maneira correta, né? Por isso eu falo a necessidade da gente conhecer o código de ética para a gente ter uma proximidade do que pode ser feito ou não. Se vocês lerem, vocês vão ver que é tudo muito óbvio, né? Então, você realmente tem que trabalhar e agir com ética profissional, né? Só isso que vai te garantir uma segurança que o teu trabalho está sendo adequado, tá? E aí, aqui, olha, vai se colocar lá, né? Uma vez que o conselho recebeu o processo, né? Ele tem até 60 dias úteis para o quê? Marcar a data do julgamento, né? Comunicar, logicamente, tudo isso é comunicado ao farmacêutico para que ele também tenha monte a tua defesa, tá? Ou seja, todo o processo ele deve acontecer no máximo até 1 ano, né? Porque é dado o direito de defesa, aí marca-se uma outra data para se ter testemunhas, né? Mas no máximo 1 ano contado da data de recebimento do processo, né? Então, olha, apenas podem permanecer no recinto do julgamento quando se tem lá um julgamento presencial as partes interessadas, né? Ou mesmo um depoimento remoto, né? Então, não pode ser aberto a todas as pessoas que queiram assistir, tá? Então, a sessão de julgamento pode ocorrer pelo meio remoto, né? Isso já é uma garantia, né, de facilidade, tá? Como eu coloquei aqui, mais uma outra coisa que fala no Código de Processo. Como que o farmacêutico vai ser notificado, né? Quando que ele vai saber que ele precisa ir lá fazer a sua defesa? Ele pode ser notificado pelo meio eletrônico, né? Pelo e-mail que está cadastrado lá no CRF, ou pelo correio mesmo, pelo AR, né? Ou até pelo funcionário do conselho que vai pessoalmente, né? Ou até por um edital. É importante, né, logicamente, que esse farmacêutico tenha conhecimento, né, que ele vai ser notificado, que ele precisa apresentar as suas defesas previamente, né? Então, isso é bem importante. Logicamente, nós não vamos, né, para a abertura do processo, na ausência do profissional no estabelecimento que presta assistência farmacêutica, então a gente vai ver o seguinte, precisa de 3 constatações. O que é isso? 3 idas do fiscal até a farmácia e o farmacêutico não está presente para se abrir um processo ético de ausência do farmacêutico no local onde ele deveria estar presente prestando assistência farmacêutica. Logicamente, só depois de 3 visitas que o fiscal vai até o estabelecimento, não encontra o farmacêutico e, logicamente, o farmacêutico não tem justificada a tua ausência, né? Por isso que é importante estar, né? Vai fazer, o farmacêutico está de férias, o farmacêutico está de licença de saúde, então comunicar ao conselho, porque, logicamente, se o fiscal for até lá, tá, é uma falta justificada, tá? Então, aqui que está dizendo que só depois de 3 constatações, no período de 24 meses, que é instalado um processo ético disciplinar, né? E existem circunstâncias excludentes de culpabilidade, que é o seguinte, né? Vamos imaginar o que é isso. Se acontece alguma coisa que o farmacêutico é obrigado a entregar determinados medicamentos de controle que ficam dentro do armário, aqueles medicamentos tarjados, né? Se de repente ficar provado que ele, em legítima defesa, ele teve que abrir o armário porque houve um assalto à mão armada
e ele realmente teve que, né, em legítima defesa, liberar esse medicamento para aqueles criminosos, por exemplo, né? Ou às vezes ele foi coagido a fazer isso, né? Então isso são causas que vão excluir a sua culpa, tá? Então, logicamente, dentro do processo tem todas essas questões de atenuante e agravante. Veja aqui, a gente tem alguns atenuantes, por exemplo, né? Por que o farmacêutico agiu daquela forma, né? Porque, às vezes, dentro de uma situação que é chamada de caso fortuito ou força maior. O que é isso, né? Então, às vezes, ele liberou um medicamento numa situação, por exemplo, de uma catástrofe, de uma enchente, de uma situação complicada que não tem como, né, se resolver, isso que é chamado caso fortuito ou força maior, né? Outro atenuante, o profissional nunca teve sofrido qualquer penalidade. Se a gente colocar, seria o seguinte: na justiça comum, é chamado réu primário. O que é um réu primário? Aquele que não tem nenhum crime ou nenhuma situação complicada dentro desse profissional, né? Então, um profissional que nunca sofreu nenhuma penalidade é um atenuante, né? Uma outra atenuante, o próprio infrator, de espontânea vontade, ele tenta resolver e diminuir as consequências. Seria o seguinte: olha, eu dispensei um medicamento errado, então eu mesmo vou atrás para tentar o quê? Fazer a troca, né? Ou avisar o paciente antes que cause um dano, tentar reparar esse dano, né? Ou às vezes a própria confissão espontânea, né? Eu falo, olha, infelizmente aconteceu isso, isso e isso, eu estou falando espontaneamente. Tudo isso são atenuantes, né? E a gente tem os agravantes. O que é um agravante, né? A existência de dolo. O que é dolo, né? Quando se teve a intenção de fazer aquela situação. Porque às vezes a gente não tem a intenção, né? Às vezes por uma distração, por uma negligência, eu não faço o treinamento dos meus funcionários e eles fazem um atendimento errado, né? Então, no caso do agravante, é quando tem a existência da intenção da conduta. Então, eu sei que aquele medicamento está vencido, mesmo assim eu vendo. Eu sei que aquele medicamento está adulterado, mesmo assim eu dispenso, né? A comprovação de dano material a terceiros, né? Não só dano material, mas dano psicológico, dano físico, dano moral, tá? A obtenção de vantagem. Ah, eu vou vender esse medicamento que tá vencido porque eu vou ganhar, né? Ou de repente eu vou dispensar esses medicamentos porque uma indústria vai me pagar a mais por isso, mas eu não tenho nenhuma certeza, né, da procedência daquele medicamento. Outra também, né? Se aquela situação foi cometida contra uma criança, contra uma gestante, contra um incapaz ou com uma pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, é considerado um idoso, né? Então, isso é muito sério. Teve um caso de um farmacêutico que aplicou uma injeção sem receita numa gestante, não sei se vocês acompanharam na mídia, né? Então, eram umas vitaminas para aumentar a imunidade e ela veio a óbito, né? Então, é uma situação bem agravante, porque a receita, o injetável não tinha receita e ela era uma gestante, né? Então, assim, a infração cometida para criança, para gestante, para incapaz ou uma pessoa que já é um idoso, né? Outra questão, o profissional ser reincidente, não é a primeira vez que ele é autuado, que a farmácia é autuada. Até essa semana nós vimos que teve farmácias, teve denúncia que a farmácia estava vendendo medicamento adulterado, e aí a vigilância foi até lá e encontrou, né? Então, você veja que situação, né? Que o responsável técnico tem que saber a procedência, de onde está vindo aquele medicamento, né?
Outra questão, quando o profissional ele é o dono, né? Se o farmacêutico é o próprio dono do estabelecimento ou se ele é sócio, né? Porque aí é uma circunstância mais agravante. Se vocês verificarem, né, nós temos várias situações que vão mostrando, mas ao longo das nossas disciplinas eu vou dando outros exemplos, né? Agora que nós já conhecemos o código de ética, eu vou dando outros exemplos para vocês verificarem, né? Quais os casos, quais as situações de desrespeito a esse código que cabe um processo, obviamente uma avaliação ou apuração do dano e uma sanção disciplinar específica, tá? Eu vou mostrando depois, ao longo da disciplina, outras situações. Vou encerrar o compartilhamento aqui com vocês, né? Interromper, aproveitando para dizer que essa gravação vai estar disponível. Se vocês tiverem alguma dúvida lá no portal, a gente pode esclarecer um pouco a mais para vocês, né? Então, o objetivo da aula hoje foi apresentar o Código de Ética Farmacêutico, né? Que ele é relativamente novo, esse último, que ele teve as atualizações frente às questões pós-pandemia, né? Foi ao longo da pandemia que nós tivemos algumas alterações do código, em especial as ações que podem ser realizadas pelo meio remoto, tá? E desejo a todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro.